Há 20 anos eu ouvi ainda na escola, de maneira muito rápida e superficial, por alguns colegas e professores, alguns cristãos que liam e que tinham viajado e que tinham adquirido algum artigo, material a respeito de Anticristo, segundo a nova ordem mundial. Um possível futuro, um próximo futuro, um possível governo que se chamaria Nova Ordem Mundial. Isso há 20 anos. Mas também, ainda há 20 anos atrás, eu tive a oportunidade e o prazer de adquirir o livro No Contexto do Fim, do pastor Samuel Barreto Barbosa. Neste livro ele trata desses assuntos. Há 20 anos atrás, isso era pouco discutido, as pessoas não conseguiam mensurar bem, não conseguiam entrar direito no assunto, e muita gente também achava que isso fosse isso em alguns lugares, algumas comunidades, algumas cidades, algumas pessoas. Não é um modo geral, mas pela dificuldade até de conhecer do assunto. E por não ser um assunto muito falado, sobretudo no meio cristão, essas coisas ficava de modo abafado. O fato que falar desses temas, devido à sua importância, a sua amplitude, a sua complexidade, exige tempo, exige estudo, exige pesquisa, exige dedicação. Então as pessoas têm, geralmente, de modo geral, as pessoas têm dificuldades em fazer isso porque não querem ler bastante, não querem mergulhar no estudo, não querem pesquisar, não querem fazer isso. Haja visto quando você escreve alguma coisa com um textinho acima de 10 linhas, alguma coisa maior, um áudio maior um pouquinho, uma leitura, um texto maior, as pessoas, ufa, que textão. As pessoas falam isso. As pessoas querem as coisas muito resumidas, pequenas e rápidas, porque parece que é assim que os dias atuais exigem, parece que imprime nas pessoas essa formalidade, essa pressão. E as pessoas entendem que isso é bom. E o estudo é uma coisa muito importante na vida de todo mundo. E até porque julgo também pela dificuldade, pela problemática da educação brasileira, a formação desde o ensino fundamental 1 até ginásio, faculdade, academia, enfim, o meio acadêmico, também traz essas dificuldades na vida dos leitores brasileiros. Então esse tema no livro O Contexto do Fim, o autor traz com muita propriedade, baseado em artigos, rodapés e notas importantes e uma bibliografia rica a respeito dos autores, cientistas, doutores, gente acadêmica do campo acadêmico, cristãos ou não, e pessoas competentes na área de onde fez essa compilação desses artigos preciosos, no qual o pastor, comparando com as profecias bíblicas e atestando ali pelas profecias, ele escreve esse livro. Hoje tratar desse assunto, o assunto veio à tona muito rapidamente, com toda a força, e está no topo das discussões mundialmente. Por quê? Por causa do caos que vem acontecido, das catástrofes que têm acontecido nos últimos anos, e sobretudo pelo coronavírus, essa problemática toda. Então se fala muito em governo mundial, anticristo, nova ordem mundial, fim do mundo. Então nesse livro o autor trata do problema o novo modelo de sociedade, fala do comunismo, fala do socialismo, fala de todas essas coisas políticas, de televisão, do cinema, da indústria cinematográfica, dos governos mundiais, dessa globalização. E mostrando os caminhos, um desenho do projeto arquitetônico desse governo mundial, os meios que tem usado, como isso tem surgido, como isso tem crescido, como tem desenvolvido, as crianças, tendo as crianças como alvo, tendo os jovens como alvo dessa massa a ser construída, esse pensamento para a facilidade da instalação do governo mundial. Então o livro trata disso, é um livro muito bom.
E na época eu lembro que essa discussão ela não ia muito longe. Às vezes algumas pessoas falam, não, isso é uma viagem do autor, é uma viagem desse pessoal evangélico da Bíblia e não sei o quê. As pessoas costumavam deixar isso à parte. Mas a maioria, mesmo porque não interessava por esses assuntos, porque achavam que isso não acontece. Enfim, hoje está aí as coisas acontecendo no topo das discussões. Mas o que eu quero chamar a atenção é o fato não só desse assunto estar, mas as pessoas têm buscado e têm visto vídeos, informações, notícias, argumentos, artigos e notas sobre comparando Bíblia, Anticristo, o que toda essa confusão se tem sentido, se o que realmente é. Então até gente que não é cristã, que não é declaradamente evangélico, mas enfim, tem buscado adentrar nesse assunto. Mas o elemento fundamental da minha expressão é que tudo isso tem acontecido e as pessoas querem saber de fato essas possibilidades. A questão que não tem como prever exatamente falar, porque muitos até têm dito, olha, o coronavírus é uma arma biológica, de um projeto aí comunista, um projeto da China, alguma coisa para a dominação mundial, enfim. Mas não existe concretamente elementos que você possa provar isto. Mas existe a grande possibilidade de existir manobras que não sabemos as quais, mas existem manobras por trás dessas cortinas, nesse cenário mundial de domínio, existem manobras das quais não sabemos, que podem ser muitas coisas, pode ser isso também. Mas também quem nega não tem como provar que não é. Porque as coisas, as engrenagens estão em movimento e as coisas vão se encaixando. E as pessoas estão percebendo isso, que alguma coisa está errada. Alguma coisa, é possível que tenha alguma coisa por trás de todo esse projeto. Mas pode ser que não. Vamos imaginar uma hipótese que não seja. Então, se a Bíblia fala de um anticristo, a Bíblia fala de um governo mundial, e não está falando somente de ideias, não. Está falando de pessoa. Aquele que vai reger, aquele que se surgirá, nações que serão levantadas, alianças que serão feitas. A Bíblia é enfática e clara nisto aí. Daniel, Ezequiel, Apocalipse, enfim, falam claramente disso aí. E as pessoas sabem disso, mas a tendência é negar. Negar por quê? Porque falar disso é complicado. Falar disso é difícil, você pode ser colocado à parte, você pode ser chamado de louco, você pode ser chamado de fanático, e às vezes as pessoas não querem, né, esses rótulos, evitam falar do assunto, e às vezes negam porque outros estão negando, mas ficam confusas entre si. Mas o fato é que a Bíblia está aí sendo revelada suas profecias a cada dia, e o mundo está de joelhos, sem saber o que fazer. Ninguém tem uma palavra que sabe exatamente, mas a Bíblia, a profecia, as profecias estão cumprindo. A realidade, cientistas têm mostrado que o mundo está estranho, de fato, que alguma coisa está em desordem. Cientistas de todas tanto da comunidade cristã como da comunidade que nega a Bíblia. Eles sabem disso, e artigos têm sido lançados, comentários têm sido feitos, e sobre nova ordem mundial. Muitos dos líderes mundiais têm citado a necessidade. Por que eles citam, então, a necessidade de um governo mundial? O mundo precisa de um governo mundial, uma nova ordem, um novo plano político, assim. Por que eles citam? Eles estão anunciando que a coisa já está prestes a acontecer. O pacto já está feito. A construção desse prédio já foi feita, não é mais um rascunho, um desenho ainda a ser projetado, já foi projetado. A arquitetura já foi levantada, o prédio já foi construído, o prédio está pronto. Eu diria assim, que ele está na fase de acabamento, talvez eu esteja até atrasado, mas ele está na fase de acabamento, só está faltando ainda os usuários
apropriarem do prédio para instalar o seu projeto, instalar a sua dinâmica de poder. Mas o fato é que todos estão. Nós temos, existem pessoas que estudam fora, em universidades, que moram em Londres, que moram em outros lugares, que estudam e têm acesso a artigos e documentos que mostram claramente que essas manobras, inclusive tem uma brasileira que está em Londres, que mora em Londres, vive em Londres, a Débora Barbosa, por exemplo, ela tem acesso a determinados documentos, artigos e materiais escritos que falam exatamente coisas que no livro do pastor Samuel Barreto, há 20 anos atrás, já foram citadas, mas que já existe lá, eles conhecem da coisa. Às vezes aqui no Brasil ainda, não, isso é viagem, coisa de não sei o quê. Mas enquanto ela fala, eu ouço muito, às vezes eu vejo os artigos, eu vejo o comentário, vejo os vídeos dela, aí eu vejo e lembro de coisas que o livro cita há 20 anos atrás e ela está falando hoje, as pessoas percebendo isso aí. Então, está vendo? As escrituras, elas é uma palavra firme, verdadeira, ainda que se negue, ainda que se force, ainda que queira negar. A exemplo, a Europa, que foi o continente onde estourou aí a efervescência do cristianismo, que incendiou o mundo com aqueles homens cristãos e de vários nomes, com o poder da palavra que expandiu o evangelho no mundo. Hoje é um continente praticamente todo ateu. As filosofias iluministas, os filósofos do iluminismo de tendência adversa, que negam as escrituras, essa filosofia teve um poder estrondoso, e chegou no campo acadêmico, chegou na educação, chegou na indústria, chegou nas empresas, chegou na cabeça da juventude de todo mundo, das gerações posteriores. E hoje, por que o ateísmo cresce absurdamente em todo mundo? Então, o que um governo mundial, uma nova ordem mundial, que já se sabe, não estou falando só de pessoas que são só os evangélicos, pessoas que conhecem a Bíblia, que nem professam sua fé nas Escrituras nem em Deus. Pessoas que sabem que essa força desses poderes, essa filosofia para a instalação de um governo mundial, vem de uma força que é adversa à palavra de Deus, que nega Deus e que é contrária aos princípios judaicos cristãos, que é contrária ao modelo de família, em parte é contrária ao modelo de família que se tem hoje por causa da Bíblia, que é contrária à fé cristã, os princípios cristãos. Então, o que falta, o que favorece para que se instale, para que se estabeleça um governo mundial, para que um homem poderoso se levante para dominar, para que comece a fazer isso aí? É justamente a negação a Deus. A negação a Deus é o caminho perfeito, o cenário perfeito para que as pessoas... Para que Deus? Não quer, para que Deus? Qual é a influência de Deus? Deus não está fazendo nada. O mundo está aí um caos e Deus está apático, não está fazendo nada. Então, para que um terreno mais fértil do que um mundo, uma sociedade negando a Deus, para que daí surja um caos, surja um problema e que eles lancem uma solução, e a solução vindo de um homem, aí se nasce a oportunidade para se estabelecer um poder dominante, uma força e uma nova ordem. Quando os poderes chegarem, as pessoas vão aceitar, porque o terreno está sendo preparado. As pessoas estão se acostumando. Então não se sabe que tipo de estratégia, que tipo de ferramentas exatamente estão sendo usadas. A gente sabe superficialmente de muitas ferramentas que estão sendo usadas, como a mídia, por exemplo, a literatura, as filosofias. Mas eu quero lembrar que não estou falando que a filosofia é ruim. Não, a filosofia, inclusive por meio da filosofia, se abriu muito o entendimento e as portas para a compreensão das Escrituras, por meio da teologia, por meio da hermenêutica, por meio da exegese, por meio de muitas coisas. A filosofia
tudo isso que Deus tem permitido é bênção. A internet é uma bênção, a internet pode ser uma bênção, a ciência pode ser uma bênção. Acontece que quando se usa de forma contrária ao pensamento e o princípio que Deus quer para a humanidade, se torna um problema. Então, a filosofia que nega a Deus, ela faz com que muitos indivíduos hoje tenham negado. Muitos nomes, como Immanuel Kant, como Nietzsche, Schopenhauer, e agora me falha a memória, não consigo lembrar, Feuerbach, que inclusive é considerado o pai do ateísmo teórico. E a sua influência ateísta, ela ganhou o mundo, ganhou milhões e milhões de pessoas que têm esse perfil, esse pensamento, por causa dessa filosofia, dessa literatura. Então é preciso, as Escrituras estão a cada dia sendo mostradas aí, cumprindo. Mas por que as Escrituras incomodam? As Escrituras incomodam, muitos governos e muita gente no mundo tem raiva, se pudesse destruir esse livro, queimava. Por quê? As Escrituras, eu vou até gravar um vídeo específico sobre isso, porque ela incomoda, porque ela vai de encontro à arrogância do homem, de encontro à sua natureza arrogante, mentirosa, à sua natureza impiedosa, à sua natureza sem amor, sua natureza maldosa, sua natureza criminosa, sua natureza má, vai de encontro à sua falta de humildade, vai de encontro a tudo isso. E isso incomoda o homem quer prazer, o homem quer poder, o homem quer dominação, o homem quer essas coisas, o homem não consegue, e sobretudo quem está no campo acadêmico, olhando para a Bíblia, olhando para o conceito bíblico, ele vai achar muito estranho, fica praticamente para uma pessoa acadêmica, de um grau elevado na academia, ele vai achar muito absurdo alguém se submeter ao conceito bíblico. Um Deus que ao mesmo tempo que é amor, um Deus que é vingativo, um Deus que mata, um Deus que destrói, um Deus que manda pragas, um Deus que faz isso, passa por isso aí. Um Deus que parece que está apático às situações da humanidade, então viaja por esse caminho. Então não consegue entender dessa forma. Porque às vezes o acadêmico ele quer provas de Deus, como se fosse assim, você pode apalpar, pode tocar, esse tipo de prova que a ciência não vai conseguir dar, em parte a ciência não, esse tipo de prova material, a ciência não tem como. Então a filosofia também não alcança. A filosofia também não alcança a plenitude, a magnitude de Deus. Não tem como. O mais sábio dele chegou a dizer, depois de mergulhar, de buscar tanto conhecimento, ele chegou a dizer assim, olha, só sei que nada sei. Não existe uma mente capaz de abarcar, de compreender, de ter todo o conhecimento pleno de Deus. As Escrituras é uma revelação mais simples, da forma que Deus já mostra de coisas simples, o homem acha que é um absurdo. Se Deus mandasse um tipo de compreensão mais complexa, imagine aí o que o homem faria. Até hoje a Bíblia é incompreendida. Se Deus mandasse de uma outra forma, imagine você e pense nisso. Leia a Bíblia. Isso é para que, tomara que você também possa, respeite sua opinião, seja ela qual for, mas tomara que você possa pensar e refletir nas Escrituras. Um abraço, que Deus te abençoe.